Deus. Boa noite, ô juventude. Vocês estão ligados? Gente, é o seguinte, eu tô muito animada. Eu acho que dá pra perceber, tava quase grudando no teto ali. E você não pode ficar desanimado, porque essa é a noite que vai mudar a sua vida. Hoje Jesus está aqui, Ele deseja te encontrar e transformar a sua história. Então não se disperse, não se distraia. Deixa o que ficou lá fora e foca no que Jesus tem pra você. Vamos lá, vou começar. Não, vou fazer uma pergunta antes. Aí eu perdi o jeito já, meu Deus, vamos lá. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Tem? Sejam bem-vindos. Que vocês se sintam amados e encontrados pelo amor de Jesus. E a casa é do Pai, as portas estão abertas e vocês podem e devem voltar sempre. Agora eu vou me apresentar. Eu sou a Júlia, faço parte do Ministério de Teatro, Dança e Mídia. Tenho uma célula maravilhosa com meninas que eu amo demais. Sou discipulada pela pastora Vívia. E eu deixei por último só para minha mãe ficar pensando que eu esqueci de falar dela. Mas sou filha da Daiane e do Renan, que estão me assistindo em casa. Eu espero que estejam. E é isso, gente. Vamos lá. Depois de muito tempo, né? 5 meses, quase. Estamos aqui novamente. E é uma honra muito grande. E eu tô com meu coração cheio de expectativas para essa noite. Então vamos lá, vamos começar. No princípio, nós fomos criados e chamados. Nós fomos formados, imagem e semelhança de Jesus. Lá em Gênesis, quando ele vai criar o homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o homem foi posto no jardim, com o objetivo de se relacionar com Deus. Porque Deus não precisava de mais alguém para adorar Ele. Ele já tem todos os anjos, Ele já tinha toda uma criação maravilhosa. Então Ele criou o homem para se relacionar com Ele. E esse era o objetivo. O homem se relacionar com Deus, a criação se relacionar com o Criador. Mas, através de uma ação, através de uma atitude, o homem foi expulso do jardim. Aquilo que era livre se tornou uma barreira foi criada entre Deus e o homem. E então o homem foi tirado do lugar que ele foi plantado, que ele foi colocado para estar. E então se estabeleceu uma barreira entre a humanidade e Deus. Agora não era mais livre, não era mais, vai chegar a viração do dia, eu vou conversar com Deus. Não, uma barreira foi estabelecida. Mas eis a boa notícia do Evangelho. Jesus, por nos amar, entregou a sua vida. E então aquela barreira foi quebrada e hoje nós temos livre acesso ao Pai. O homem foi expulso do jardim no princípio. O sacrifício de Jesus deu a oportunidade de estar junto novamente ao Pai. Só que é nossa tarefa e é nosso dever voltarmos ao lugar secreto todos os dias. Só que nós vivemos em um tempo onde tem a famosa frase, tempo é dinheiro. O nosso tempo passa muito rápido, são 24 horas no dia, só que você acorda, pisca e já acabaram as 24 horas. Nós temos uma rotina muito corrida, nós vivemos uma rotina muito intensa. E o que nós fazemos com o nosso jardim? E o que nós fazemos com o lugar secreto? E o que nós fazemos com o lugar que Deus nos chamou para estar? O que nós temos priorizado? Essa palavra, ela veio assim, acho que eu fiquei até com o olho roxo, de tanto que eu apanhei. O que nós temos priorizado diante de uma rotina corrida? O que nós temos priorizado diante de dias que exigem muito de nós e do nosso tempo? Eu não sei como você chegou aqui, não sei como está seu coração, não sei como tem sido a sua rotina, mas eu sei de uma coisa, essa é a noite de voltar ao jardim. Chegou o momento, independente da correria da sua semana, independente das 24 horas que passam muito rápido, chegou o momento de voltar ao jardim. Coloquem um tema para mim, por favor, para agora nós começarmos. E o tema é De Volta ao Jardim. Toda vez que eu ministro, eu gosto muito de falar sobre o Novo Testamento, porque, principalmente sobre a história de Jesus, porque eu acho muito incrível. Só que hoje, em especial, Deus quer trazer aos nossos corações uma palavra para que nós venhamos nos lembrar do princípio, para que nós venhamos nos lembrar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E agora vamos para o primeiríssimo ponto.
A desconfiança e a desobediência nos tiraram do jardim, mas a graça nos deu uma nova chance. Vocês estão comigo, gente? Porque não é possível que nós estamos lendo que a nossa desobediência, que os nossos erros, que as nossas ações nos tiraram do jardim, mas que a graça de Deus, que por amor nós podemos voltar e nos encontrar com o Pai todos os dias. Não é possível que você ouve que algo que você fez te tirou do lugar onde você deveria estar, só que o amor de Deus te trouxe de volta e o seu coração não se alegrar com isso. Então, por favor, abra o seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo muito incrível para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, coloca para mim, por favor, Gênesis 2:8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. A palavra jardim em hebraico significa lugar de proteção. Era onde Deus se encontrava com o homem. Adão e Eva foram criados para o jardim, para o lugar de proteção. Nós lemos que no princípio eles estavam no jardim, mas poxa, o que significa jardim? Jardim é lugar de proteção, é lugar onde as coisas que estão fora não importam, porque naquele lugar existe algo que protege. E eles foram criados para estar lá. Deus os criou para o jardim. Só que eles, através de uma ação, foram tirados daquele lugar. E sabe algo muito interessante? Que o que tirou Adão e Eva do jardim não foi só a curiosidade. Porque, gente, todo ser humano é curioso. Não é impossível, não tem um ser humano que não é curioso. Então, o que os tirou do jardim não foi a curiosidade, mas sim a desconfiança. Ai, mas não foi a desobediência? Sim, foi a desobediência que foi gerada através da desconfiança. Sabe por quê? Quando a gente confia, a gente pode ficar curioso, a gente pode ficar, ai meu Deus do céu, socorro. Só que nós vamos confiar. Quando a gente confia, a gente pode ficar curioso, só que nós vamos obedecer. Se Deus falou, vai dar certo, você pode ficar, ai socorro, mas você vai obedecer porque você confia. Só que neles foi gerada uma curiosidade que veio junto com uma desconfiança e trouxe a desobediência. E por isso eles foram expulsos do lugar onde eles deveriam estar. A ação de Adão e Eva gerou uma reação. Para eles, não tinha mais volta. Mas para você hoje, há uma oportunidade de voltar ao jardim. Tem uma lei muito clara na física. Eu não vou falar qual que é, porque eu não lembro direito. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira lei de Newton, que nos diz que toda ação tem uma reação. Como assim? Se eu der um soco aqui no barril, com a mesma intensidade que a minha força vai ser aplicada, o barril vai me devolver. Então é por isso que quando a gente dá um soco em algum lugar, dói nossa mão. É por isso que quando a gente bate o dedinho na quina da parede, dói o nosso dedinho. Porque a força que é aplicada, ela volta para nós. E eu vou ficar parada para tirar a foto. E é isso. Houve uma reação, a ação deles trouxe uma reação. Só que essa reação de desobedecer e de desconfiar gerou uma reação que foi expulsá-los do jardim. Mas para eles não teve mais volta, não teve como voltar para o jardim e ficar lá. Não. Só que para você hoje existe uma oportunidade. E como essa oportunidade está sobre nós? Através do sangue de Jesus. Ei, você já parou para pensar? Gente, quando eu paro para olhar para mim, eu falo, meu Deus, eu sou a pessoa que menos merece ser amada por Jesus, mas Ele nos amou, independente dos nossos erros, das nossas falhas, do que nós falamos, porque a gente fala muita coisa que não deve, independente do que nós fazemos, independente de que às vezes, quase sempre, nós trocamos o nosso jardim por coisas tão passageiras, o Senhor continua nos amando. Ei, Ele te chama todos os dias para voltar ao jardim. É tão ruim quando a gente marca um compromisso, marca alguma coisa e nós esperamos ansiosamente por aquele momento e a pessoa dá um bolo na gente. É horrível. Quem aqui gosta de receber um bolo e sei lá, para um lugar, marcou alguma coisa, vai para um lugar, a pessoa não te avisa e te dá um perdido. Isso não é legal, nós não gostamos. Só que nós fazemos isso com Deus. O Espírito Santo todos os dias nos espera no nosso lugar secreto. E aonde estamos nós? Os bonitinhos estão lá no celular, assistindo uma série. Nós banalizamos tanto o que não deveria ser banalizado, sabe? Nós abrimos tanto mão de coisas que deveriam ser nossa prioridade. Para nós existe a oportunidade de voltar. Se você errou durante o dia,
O Espírito Santo está de braços abertos, ele está te esperando para te ouvir e falar: filho, tudo bem, você errou, vamos de novo. E moldando o nosso coração aos poucos. Mas para isso, nós precisamos voltar ao jardim. E voltando para a história de Adão e Eva, uma pergunta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é: focados em quem estão os nossos ouvidos? Foi vinda uma ordem dos céus, e após isso, uma persuasão do inimigo. Foi vinda uma ordem de Deus de: não comam daquela árvore. Vocês têm todas as árvores, menos aquela, não comam daquela árvore. Foi vinda uma ordem dos céus. E após isso, uma persuasão do inimigo, falando: fala sério, né? Por que você não pode comer daquela árvore? Ah lá, aquela fruta tá tão assim. Tinha uma ordem e tinha uma persuasão. E a quem eles deram ouvidos? Eles deram ouvidos à serpente. E isso te lembra alguma coisa? Sobre vir uma ordem dos céus, depois uma persuasão do inimigo? Porque isso me lembrou a história de Jesus. Quando ele foi batizado, foi vindo uma voz dos céus, dizendo: você é o meu filho amado. E quando ele foi para o deserto, Satanás: então se você é filho amado de Deus. São situações semelhantes com pessoas que têm posicionamentos diferentes. E o que isso quer dizer? Independente da situação, é o seu posicionamento que vai definir o seu futuro. Jesus falou assim: eu sou filho de Deus, sim, e é isso, eu não vou precisar transformar pedra em pão e nem nada, eu sou filho de Deus. Agora Adão e Eva falaram assim: por que eu não posso comer aquela frutinha, né? Nem tem árvore aqui nesse jardim, sendo que eles tinham... isso é só uma encenaçãozinha, tá? Não foi assim, foi bem mais sério. E a voz que eles ouviram determinou o destino deles. A voz que você ouve vai determinar o seu destino. Nós vivemos em um mundo onde a todo momento vozes falam aos nossos ouvidos. Onde nós ouvimos que nós não somos amados. Onde nós ouvimos que, fala sério, sábado, 8h10 da noite você vai estar na igreja? Mas que coisa de velho, hein? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas falam: nossa, perdendo a sua vida na igreja? Fala sério, vai curtir, vai para uma festa. Porque no sábado são os dias que tem as melhores festas. Nós vivemos em um mundo que fala aos nossos ouvidos a todo momento. Só que nós também temos um consolador, nós temos um ajudador que fala ao nosso coração. E nós vamos decidir quem vamos ouvir. Porque a voz o lugar que nós mais estamos perto é a voz que vai se intensificar mais aos nossos ouvidos. Então, quanto mais perto você estiver de Jesus, quanto mais perto você estiver do seu jardim, mais clara e audível vai ser a voz do Espírito Santo. E eu não sei o que te falaram, eu não sei quais foram as palavras liberadas sobre a sua vida, mas eu sei de uma coisa: existe um Consolador, existe o Espírito Santo que quer transformar o seu coração e transformar situações ruins em testemunhos, em grandes testemunhos para serem contados. Então, independente se te disseram que você não vai dar certo, se te disseram que, é um caso perdido, né? Não sei nem porque está indo para a igreja. Eu tenho algo a te dizer: você é filho amado e só isso importa. Quando você entende a sua identidade, tudo ao seu redor vai ser irrelevante, porque você sabe que você é filho de Deus. Gente, eu me sinto assim, muito privilegiada de ser filha do Renan. Quando ele está cantando aqui e quando minha mãe está tocando, eu fico: ai meu Deus, são meus pais. Eu me sinto muito privilegiada. Agora, pensa comigo: quão privilegiado nós não devemos nos sentir em sabermos que nós somos filhos do Criador. Você tem noção que todas as maravilhas criadas foi o seu pai que fez? Gente, eu sou apaixonada por tirar foto de paisagem, né? Eu não posso, a maioria, mas eu gosto muito de admirar paisagens. E no começo do ano, eu fui pra praia. Eu não gostava de praia, mas eu passei a gostar. Porque eu comi umas coisas muito gostosas lá e isso ganhou meu coração pelo estômago. E eu olhava aquele mar gigantesco e falava: uau, grande, né? E tipo assim, nós sabemos que caiu no mar sem proteção, já era, né? É muito grande. Os cientistas, os oceanógrafos, acho que é assim que fala, eles não conhecem 100% do oceano. É muito gigante, é muito grande mesmo. E você já parou para pensar que as mãos que fizeram aquele mar, que as mãos que firmaram uma barreira de água para cá e areia para cá, formaram o seu coração? Você tem noção que as mãos que sustentam o universo sustentam o seu coração?
Então, para que ter medo? Por causa das vozes que estão vindo ao seu ouvido, eu tenho algo a te dizer, eu tenho uma boa notícia. Independente das vozes que vêm sobre você, volte ao jardim e escute a voz daquele que te criou com um propósito. Porque quem tem propósito tem destino. E isso é fato. Se você sabe qual é o seu propósito, você não vai duvidar. Porque quem ouve a voz de Deus, quem tem identidade e tem propósito, tem um destino bem firmado. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos para o fechamento dessa chave, desse tópico. Antes de qualquer provação, existe uma ordem e uma promessa. Fomos criados para termos intimidade com o Pai. E o que as nossas ações têm feito? As nossas ações têm nos aproximado ou nos distanciado do propósito? Antes de você nascer, já tinha sido gerado um propósito. Você foi gerado com um propósito. E o que nós temos feito com a voz de quem nos deu esse propósito? E às vezes nós falamos, ai, Deus não fala comigo, né? Incrível, meu Deus, que situação. Deus não está falando comigo, parece que Ele fala com todo mundo, menos comigo. Mas aonde está a nossa Bíblia quando nós reclamamos disso? Ela está fechadinha, empoeiradinha lá no cantinho? Como está o nosso jardim, quando nós falamos isso? Quando você está em um jardim, e quando esse jardim é bem cuidado, vai ser fácil ouvir a voz do Pai. Eu não digo que Ele nunca vai ficar em silêncio, porque o silêncio faz parte do processo, que nos faz alcançar o propósito. Só que eu tenho certeza que em todos os momentos Ele vai estar dando um sinalzinho. O extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Então eu tenho certeza que Ele vai estar dando um sinal, seja uma árvore balançando, seja uma flor caindo. Ele vai dar um sinal que Ele está perto. Mas para isso, você precisa entender a importância do jardim e voltar a Ele todos os dias. As nossas ações produziram frutos de morte, mas através da graça nós temos vida. Coloca para mim, por favor, Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vocês devem estar falando, nossa, que aleatório, mas eu vou explicar o contexto. Nisso, Adão e Eva já tinham comido fruto proibido, e Deus já chegou e falou assim, Adão, onde você está? Aí Adão, ai Senhor, estou me escondendo. Aí Deus, por que você está se escondendo, cara? Aí ele falou, assim, né? E aí, Deus já sabia de tudo aquilo que estava acontecendo e tudo mais, e ele lançou sobre a serpente e sobre a mulher essa palavra. E ele lançou que haveria inimizade entre a humanidade e as serpentes. E isso existe até hoje. E também não só sobre Eva e a serpente, mas sim sobre toda a descendência de Eva e toda a descendência da serpente. Nós sabemos que o veneno da serpente é altamente perigoso à saúde. A picada dela libera uma toxina que faz no nosso sangue. Faz com que... É que eu não lembrei a palavra, acho que faz sentido, né, pastora? Então, tá bom. Faz uma bagunça lá no nosso sangue, ele pode coagular, pode levar a pessoa à morte. E é uma toxina que é liberada. Isso é da maioria das serpentes, tem serpentes que não tem veneno, mas a maioria tem, e quando a pessoa fica doente. Mas nós temos um soro para inibir a toxina da serpente no nosso organismo. É o soro antiofídico. É assim que fala? É o soro eu fiquei decorando isso na minha casa para não falar errado. O soro antiofídico, ele inibe a toxina que a serpente deposita no corpo humano, que daria todo um revertério lá no sangue e poderia levar a pessoa à morte. Esse soro, ele inibe essa toxina. Mas todo medicamento é criado a partir de algo. Tudo é criado a partir de algo. E sabe o mais legal disso? Eu fiquei muito chocada quando eu li isso. O soro que inibe a toxina da serpente no nosso corpo é gerado a partir de um composto
de anticorpos, de defesa, que eles encontram, sabe aonde? Vocês sabem aonde? Vocês sabem aonde? Aonde? Sim, o veneno ele é criado através de uma substância. E essa substancinha é encontrada em um lugar. Sabem aonde? Gente, vocês sabem aonde? Gente, vocês sabem aonde? Aí, obrigada. Esse composto de anticorpos que dá origem ao soro, que livra a vida de milhares e milhões de pessoas que são pela serpente, é extraído. Ah, meu Deus, isso é muito incrível. É extraído através do plasma. Plasma é o soro, o nosso sangue é composto por várias coisas. Plasma é o soro, que é encontrado em ovelhas. A ovelha é um animalzinho tão indefeso, tão pequenininho. Ela produz anticorpos capazes de desenvolver um soro, de desenvolver uma medicação que salva a vida de pessoas. Gente, eu tenho certeza que todo mundo tem medo de cobra. Nossa, vocês não têm noção. Eu estava na praia, quando eu fui para Ubatuba, e, meu Deus do céu, meus pais alugaram um Airbnb no meio do mato. Eu achei que na praia não tinha tanto mato assim, mas foi entre montanhas. Jesus, nós chegamos, né? Aí nós fomos entrando na cidade. A gente foi olhando pro lado, tinha mato. Pro outro lado tinha mato. Falei, socorro, onde eu tô me enfiando? E eu fiquei morrendo de medo. Eu dormi assim, numa beliche, na parte de cima, morrendo de medo de cobra. Porque a cobra, por mais pequenininha que ela seja, se ela for peçonhenta, picou, já era. Porque se acontecesse alguma coisa naquele lugar, eu não sei nem se tinha hospital lá naquela cidade, porque era muito meio do mato. Mas enfim, um animal, a cobra é um animalzinho que, por menor que seja, e por menor que seja a quantidade que for injetada em nosso corpo, ela mata. É tipo, picou, você tem que ter muita sorte não, você tem que ter um propósito muito incrível, né, de não ser a sua hora, para continuar vivendo, porque ela tem um veneno muito potente. Então, nós sabemos que o soro, que inibe a toxina da picada da cobra em nosso organismo, é produzido através do plasma de ovelhas. Nós encontramos a matéria-prima desse soro no corpinho das ovelhas. E eu não sei se vocês já assimilaram isso, mas o evangelho, ele é muito incrível. Um animal que foi criado, que a partir daquele momento começou a ter como propósito da sua vida matar, foi encontrado em um animal tão indefeso. A cura foi encontrada em um animal tão indefeso, a substância que vai inibir todo aquele veneno. E eu vou falar de novo para vocês deixarem bem guardados na sua mente. Um animal tão perigoso tem como o seu inimigo da sua substância um animal tão indefeso, que é a ovelha. E agora, se nós formos lá para Isaías 3:7, nós vamos encontrar a boa notícia do Evangelho, que diz que o amor de Deus quebra cadeias e traz cura. Vamos ler para vocês conseguirem assimilar essa aula de biologia com o que o Senhor tem para nos falar hoje. Coloca para mim Isaías 53, do 3 ao 7. Nossa, vocês são muito rápidos. Uma salva de palmas para essa equipe de mídia, gente. Vamos lá. Ai, Jesus. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguirmos os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Presta atenção nesse trecho, gente.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Ei, o sangue precioso de Jesus, que foi levado como cordeiro para o matadouro, está sobre você. E assim como o sangue da ovelha tem uma toxina, e tem um anticorpo que inibe a toxina do veneno da cobra, o sangue de Jesus tem poder para quebrar cadeias. O sangue de Jesus tem poder para destruir grilhões. Ei, eu não sei qual é a sua história, eu não sei como é a sua vida, o seu dia a dia, mas eu sei de uma coisa: independente do que foi lançado sobre você, o amor de Jesus quebra cadeias. Ei, se você ouviu de alguém muito importante que você não vale nada, que você não vai dar em nada, eu tenho algo para te dizer: Deus tem um propósito para a sua vida. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, as vozes param, as vozes de longe se silenciam, porque nós entendemos quem somos. Uma pessoa com identidade, nada para ela. Se você vai viajar sem identidade, você não viaja. Se você for de ônibus, de avião, você não viaja. Se você for fazer uma compra muito importante, sem identidade você não compra. E por que você vai viver a sua vida sem entender a sua identidade? Ei, você foi chamado, você foi criado para se relacionar com Deus. Você é filho. Aqui em Isaías fala que os nossos pecados pesaram sobre ele. Quantas vezes nós não pecamos? Quantas coisas nós não fazemos de errado? E todos os nossos pecados ele levou. Essa é a boa notícia do Evangelho. O mundo pode te falar o que for, se você entender quem você é, você vai ter um destino. Mas para isso, você precisa voltar ao jardim. Quando nós estamos longe do jardim, as coisas ficam mais difíceis. Quando nós estamos longe da vontade de Deus, parece que nada dá certo. Mas quando nós estamos perto, quando nós voltamos ao jardim, ao lugar secreto todos os dias, nós entendemos que independente das circunstâncias, independente das situações, Ele é presente em nossas vidas. Eu não sei o que você tem vivido, mas de uma coisa eu tenho certeza: os seus dias têm sido corridos. Porque parece, eu até comentei lá em cima com o pessoal da mídia, eu falei: gente, a hora está passando muito rápido. Eu cheguei na igreja às 6h10, de repente era 7 horas, e de repente já estava acabando o louvor e eu torcendo para ter muito recado. O tempo está passando muito rápido. E na correria da nossa vida, quem nós temos priorizado? Na correria da nossa vida, nós temos parado e nós estamos entregando o nosso tempo a Jesus. Sabe por quê? Cuidar de um jardim exige tempo. Quando eu mudei de casa, eu fiquei com um quarto. Ai, Deus, é muito bom, né? Eu fiquei com o maior quarto. E no meu quarto tem banheiro e tem um jardim de inverno. Quando eu cheguei no meu quarto, que nós pintamos a casa, né? Aí eu falei assim, primeiro eu queria o outro quarto, porque o outro quarto era menor e eu ia ter menos coisa para limpar, né? Aí depois eu falei assim, nossa, esse quarto tem um jardim de inverno, que incrível. E aí beleza, fiquei com esse quarto, glória a Deus. A situação para ficar com o quarto era ter que dormir com o Miguel. Mas eu pensei assim, eu falei, nossa, vale mais o jardim de inverno, ter que dormir, ele dorme à noite, deitou, dormiu, né? Enfim, fiquei com esse quarto. Aí eu já pesquisei na Shopee. Plantas. Eu queria encher meu jardim de inverno de plantinhas bonitinhas, sabe? Colocar assim na parede, eu acho muito bonito samambaia. Umas samambaias assim, é planta de vó, mas eu acho muito bonito. E encher tudo de plantinha assim, bem bonitinho, sabe? Só que eu comecei a pensar, eu falei, gente, para ter uma planta de verdade, vou ter que regar, né? Para ter uma planta de verdade, eu vou ter que cuidar. E é o mesmo lance do cachorro. Já vou soltar aqui para Deus mover o coração dos meus pais e me dar um cachorro. Eu falei assim, mãe, quero um cachorro. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não cuida nem de você, quer cuidar do bicho? Aí eu falei, nossa, tá bom. Tudo que nós queremos de novo exige um cuidado. O meu jardim de inverno ia ficar muito bonitinho, a minha parede ia até verde, ia combinar com as plantas. Só que eu precisaria de tempo para cuidar das plantas, não ia ficar tudo assim. Aí minha mãe ia ficar brava comigo, porque ia ficar caindo folha no chão. E tudo isso é para você entender que tudo que você tem exige um cuidado. E um jardim mais ainda. Plantas são muito frágeis.
Existem espécies que precisam ser regadas todos os dias, com uma quantidade exata de água. Porque se colocar muita água, morre. Se colocar pouca água, morre. Se não colocar água, morre também. E o jardim precisa de cuidado. Assim como o jardim que eu queria, já desisti da ideia. Estava pesquisando planta de plástico. Mas eu pensei assim, quando chover vou ter que tirar, né? Então deixa sem planta mesmo. Tudo exige um cuidado. Cuidar de um jardim exige um cuidado. Quem aqui é jardineiro? Quem aqui? O pastor Ederson é jardineiro. Não precisa regar as plantas? Não precisa regar as plantas? Café? Colocar café na planta? Precisa. O pastor falou que precisa, então vamos colocar café na planta. Precisa de um cuidado. Precisa de uma atenção a mais, porque se você deixar de lado, morre. E assim é a nossa vida, e assim é o nosso jardim. Eu tô engraçadinha agora, né? Tô mais solta. Enfim, nós precisamos... É muito bom olhar e ver que vocês estão dando risada, viu? Assim, dá pra ver que vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Boa, então vamos continuar. Assim como nós precisamos cuidar de um jardim aqui na terra, nós precisamos cuidar do nosso jardim. Nós precisamos cuidar do nosso lugar secreto. Porque eu ouvi uma frase uma vez, eu não me lembro se foi o Luciano Subirá que falou, enfim, que fala que você precisa de tal quantidade de alimentos, que você vai consumir tal quantidade por toda a sua vida, durante toda a sua vida. Se você consumir muito alimento em um dia, no outro você vai precisar comer de novo. E no outro de novo. Então, não é cuidar do meu lugar secreto no domingo, no culto. Chego aqui no culto, glória a Deus, o culto foi incrível, cuidei do meu lugar secreto. Não, o que você viveu no domingo precisa ser evidenciado durante a semana. O jardim que foi regado no domingo precisa continuar sendo regado durante a semana. Então, a vida com Deus é uma vida de constante cuidado, de constante esforço, de constante consciência do amor sobre a nossa vida, mas é de constante renúncia também. E falar de renúncia nos assusta, porque ninguém gosta de renunciar. Gente, quem gosta de renunciar a 1 hora de sono? Eu tô num nível que eu durmo com o celular do lado da minha cama, né? Coloco para despertar às 6. Se eu acordo 6h58, eu faço questão de dormir mais meus 2 minutos. Então, o tempo é algo muito precioso. E nós estamos dispostos a renunciá-lo por amor a Deus e para cuidar do nosso jardim? A vida é muito corrida. Uma hora que se você sair 15 minutos mais cedo do trabalho, é descontado. Gente, eu fiquei muito chocada como o tempo está precioso. Muito chocada. Foi tema de uma redação de uma faculdade muito famosa, a seguinte frase: tempo é dinheiro? E todo mundo falou que sim. Todos nós entendemos que tempo é dinheiro. Eu entendo que tempo é precioso quando eu olho para o relógio, são 6. Eu pisco, olho para o relógio, já é meio-dia. Está passando muito rápido. Nós estamos muito atarefados. E nós estamos dispostos a renunciar o nosso tempo, o tempo de fazer as nossas vontades, para nos encontrarmos com Ele no jardim. Adão tinha aquele jardim todo. Ele tinha todo aquele lugar para contemplar as maravilhas de Deus. Ele podia se encontrar com Deus. Só que uma voz de um animal, de uma serpente, primeiro que se eu visse uma serpente falando, meu Deus, eu corria. Eles deram ouvidos àquela serpente. E aquela promessa, aquilo que foi criado, foi perdido por causa da desobediência. Ai, mas Adão e Eva foram muito assim, né? Perderam o jardim por causa de uma desobediência. E nós que temos perdido maravilhas de Deus por causa da falta de tempo. Eu reclamava muito de ter falta de tempo, até que eu entendi que as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas de todo mundo. As minhas 24 horas são as mesmas 24 horas de quem conhece Jesus de forma extraordinária. É questão de saber administrar o nosso tempo. É questão de estabelecer prioridades. Porque na nossa vida nós precisamos estabelecer prioridades e isso é nítido em todas as áreas. E por que nós deixamos de lado algo que é tão precioso? E por que nós deixamos de lado? Porque nós banalizamos algo que não pode ser banalizado. O nosso jardim não é negociável.
O nosso tempo com Deus não é negociável. Ele entregou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. E nós trocamos esse sacrifício, e nós trocamos a presença do Espírito Santo, muitas vezes, para ficar 5 minutinhos a mais vendo uma série. O Espírito Santo me pegou muito na questão de, toda vez que a gente lê a história de Jesus, a gente fala, ai, Judas, meu Deus, como ele trocou o Salvador por moedas. Como assim? Ele viveu com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fez, tantas curas. Ele viveu uma transformação na vida dele. E como assim ele trocou Jesus por um saquinho de moedas? E nós fazemos pior, sabe por quê? Nós trocamos Jesus por 5 minutos a mais no Instagram. Nós trocamos Jesus por 5 minutos a mais de sono. Ei, nesses 5 minutos que você fica no Instagram, que não vai acrescentar em nada na sua vida, porque estudos dizem que as telas têm nos deixado dispersos. Tela faz muito mal para o nosso cérebro. E nós trocamos o que pode transformar a nossa vida, e nós trocamos a voz do Espírito Santo, que pode mudar o nosso destino, por 5 minutinhos a mais, vendo a vida das pessoas. Ai, Juju, você parece ser tão fofinha e tá falando essas coisas. Gente, o Espírito Santo ficou muito bravo comigo. Por quê? Muito bravo com carinho, né? Porque ele é incrível. Às vezes, trocava. Em nome de Jesus, passado. Tempo de oração por tempo fazendo exercício. E até que eu ouvi uma frase que aquilo me impactou. Porque eu falava assim, não dá para orar porque eu tenho que fazer exercício da apostila. Não dá para orar porque eu tenho que assistir uma videoaula de uma matéria que eu estou com dificuldade. Eu oro amanhã cedo porque agora eu preciso assistir um filme que vai acrescentar para o meu repertório lá na hora da prova. E aí eu assisti um vídeo, ouvi uma frase de um moço falando que se a sua faculdade, se os seus sonhos, se o seu emprego fosse a coisa mais importante da sua vida, Jesus não teria entregue o filho dele. Aí eu falei, meu Deus, e é verdade. Se tudo que nós sonhamos fosse tão importante, porque Deus teria entregue o filho único dele. Se os meus sonhos fossem o essencial para me fazer viver uma vida feliz, porque Deus teria entregue o seu filho, porque Jesus teria entregue o seu sangue. E a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos faz entender que Ele é o essencial, Ele deve ser o primeiro. E nós devemos cuidar do nosso jardim para nos encontrarmos com Ele todos os dias. Amém? Glória a Deus. A gente está acabando, tá, gente? Poxa vida, né? 5 meses enrolando, né? Aí... Enfim, voltando. Essa é uma frase que me impactou muito, extremamente. A humanidade caiu ao provar do fruto de uma árvore errada. Mas hoje, pela graça derramada sobre nós, podemos estar firmados na videira. Jesus é a videira verdadeira, que nos faz florescer e levar frutos de vida a todos. E o Evangelho não deve parar em nós. O amor de Jesus nos alcançou, sim, isso é incrível, transformou a nossa história. Mas não é sobre estarmos conectados à videira apenas. É sobre estarmos conectados à videira e fazermos, através do amor de Jesus, outras pessoas florescerem. Porque dessa forma, aquilo que era escuridão será um belo jardim e a morte será transformada em vida. E uma árvore com um fruto fez a humanidade cair. Mas hoje nós podemos estar conectados na videira verdadeira e florescer o amor de Deus sobre nós. Então, tudo isso é para te dizer que não é o fim. Existe uma oportunidade de voltar. Para Adão foi o fim, não teve mais volta para o jardim, já era. Mas através da graça e através do amor de Jesus derramado sobre nós, existe uma nova oportunidade de voltar ao jardim. Eu queria pedir, por favor, para que vocês fechassem os olhos de vocês.